Bem-vindo ao 727, projeto onde eu respondo as perguntas da minha audiência. É 727. Podcast do 727 de hoje. Eu vou te falar que quando se está começando, a frequência ela é, e a excelência construir audiência, né? Frequência e excelência constrói audiência. Então, eu acredito que fortemente na estratégia de você lançar, na estratégia de você fazer 6 dígitos em 7 dias, frequência vem antes de excelência. Por que, Moisés, você fala isso? Uma estratégia que você que me acompanha já percebeu isso. Então, feito é melhor que perfeito, né? Fez, colocou. Então, frequência e excelência, acabou-se. Agora, para você, então vamos lá, no contexto de quer olhar se você está criando uma audiência, né? Se você está criando uma audiência, a audiência é o quê? Ela precisa o quê? De conteúdo. A audiência ela precisa de conteúdo. Então, a audiência é conteúdo. E eu falo assim, quando você está, digamos, quando você está começando, você está no começo, você não tem nada, você não fez nada. Então, frequência, né, é mais importante do que excelência. Basicamente, em todos os conteúdos que você for fazer. Você pensar que não é dessa maneira é uma maior cilada que tem. Já não funciona. Então, importante, né, que a excelência não precisa ser igual uma artes marciais. Vou dar uma ideia das artes marciais, né? Se você quer mudar a faixa, o grau daquela pessoa, só excelência em si não basta. Ela tem que ser frequente. Frequência. Porque se ela não é uma pessoa, digamos que ela é excelente, ela treina, ela vai um treino de, vamos colocar aí, no jiu-jitsu, mesmo. Então, se ela vai um dia na semana, talvez 4 vezes no mês, aquela pessoa ela é excelente, beleza. Mas aí aquele que está ali começando, ele é frequente, ele já tem muita coisa na frente, né? Então quem tem de ser a melhor? Aquela pessoa que treina 4 vezes ao mês ou aquela que treina 30 dias ao mês? Digamos que não vai nem 30, vou botar uns 20, 15. Então ela tende a ser melhor. Então, no contexto de quer ver se você está criando uma audiência, você vê se está sendo frequente. Conteúdo. Veja se você está sendo frequente com o seu conteúdo. E conteúdo de valor. Qual que é o problema disso, né? Que a pessoa muito tempo ela demora, ela entende, mas muito tempo ela percebe que porque é tão difícil de ser frequente. Frequente é difícil de ser. E entrar no processo de aprendizagem
de marketing é muito mais difícil quando você não tem a frequência. Então, vamos ver o que negócio bem aqui se tem. Se você tem uma pergunta para me fazer aí, digite bem nos comentários, para me fazer uma pergunta. 727 projeto. Responda as perguntas da minha audiência às 7h27. Para aluno que já acompanham já a estratégia de lançamento e tem uma pergunta para me fazer. Então, se você tem uma pergunta, pode me fazer, digite nos comentários. Então, quando você é faixa branca, que você vai tornar um grau, a frequência vem antes da excelência. E no começo você não sabe nem amarrar uma faixa. Você chega lá, vai treinar a primeira vez, então você já pega, já aprende isso. Aí vem o processo da frequência. No outro dia já é outra coisa. Então, basicamente, quando você está começando, e a resposta é, você tende a ser menos frequente. Quando você está começando, você tende a ser a menos frequente, né? Você procura ser mais excelente. Tem pessoas que procuram ser mais excelente com os conteúdos, mas acaba que frequência vem antes de excelência. Mas como assim, Moisés, que eu não vou ser frequente? Como é que você sabe? Mas é porque é assim mesmo. É o ego da própria pessoa mesmo. Não vai entender deixar ela ser frequente. Porque é difícil. É difícil ser frequente. Quando você está começando, tende a não ser frequente. É por causa do ego. Eu entendi, por causa do meu ego, não conseguia ser frequente. Então, basicamente, né? E eu fiquei bem presente para isso, né, no jogo. Agora, eu entro antes de... como que eu posso dizer? A pessoa ela percebe antes, mas quando ela vai começar, quando ela vai fazendo, aí vai ficando bem mais claro para ela. Talvez mais digamos que você está digamos que lá no final do final lá não sei, do sul da África, lá por onde lá, a pessoa ela não tem um instrumento de música, ela não tem uma guitarra elétrica, mas ela
ela tem, digamos que aí um instrumento de sopro, né? Ela não tem nenhuma ferramenta necessária mesmo, que tem pessoas e para fazer uma música, digamos aí, um exemplo. Então, e essa pessoa lá, ela tá lá nesse finalzinho e ela tem, digamos que um instrumento de sopro, né? E ela consegue fazer, mas por quê? Porque quando ela é frequente, que faz aquilo, então naquele ambiente junta a ciência, né, e a arte. Então o que acontece? Quando junta a ciência e a arte, no seu ambiente fica único. Então, quando você começa a colocar, vai fazendo frequência, então chega um momento que fica único. Ali aquele ambiente já fica mais confortável para você. Então, na estratégia de você lançar, na estratégia de você fazer 6 dígitos em 7 dias, você tem que construir uma audiência. Mas para você construir essa audiência de pessoas, né, interessadas, você tem essas etapas, tem esse caminho para trilhar. Então, frequência vem antes de excelência. E, você pode observar que é aquela objeção. É uma objeção. Isso só te ajuda, só nos ajuda. Começar a fazer. Se você tem uma pergunta bem aí, deixa aqui nos comentários. Eita. Moisés, eu tenho uma pergunta para te fazer. E a vida de um faixa branca, eu vou te falar, viu? A vida de um faixa branca no jiu-jitsu é só perder. Perde muitas vezes. Até você, com a sua frequência, automaticamente vem a excelência e você fica melhor. Você se torna melhor. Enfim, mas é uma simulação muito real de uma luta, né? E você sabe o que acontece quando um faixa branca ele está começando, ele só apanha, né? Beleza, então vou na próxima aula, apanha de novo. Isso aí. Então não tem nada a ver você começar com excelência. Vai ter que vir a frequência. Vai ter que vir, Moisés, mas eu não dou conta de fazer vídeo. Vai ter que vir a frequência. Eu acredito nisso, né? Então o podcast de hoje foi 727, projeto onde eu respondo as perguntas da minha audiência. Hoje foi na frequência e excelência, né? Construir a audiência. Frequência, excelência. Frequência, excelência. Frequência, excelência.